Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma semana. Hoje nós iremos fazer uma revisão de alguns assuntos que nós já estudamos no nosso livro didático, só que usaremos o nosso livro de caligrafia. Por isso, convido todos a abrirem já na página 21, onde a gente vai relembrar um pouco do tio e cedilha. Vamos lá? Gente, nós usamos o tio para indicar um som nasal, ou seja, aquele som anasalado das vogais A e O, das vogais A e O, certo? Este som anasalado é o som que sai mais pelo nosso nariz do que pela nossa boca. Por exemplo, a palavra mãe, pão, ok? Já usamos cedilha na letra C antes de A, O e para indicar o som do fonema S. Então, por exemplo, palhaço, maçã, moça. Porque nós sabemos, se nós colocarmos apenas um S entre vogais, ele terá o som de Z. Então, para dar o som de S, sem que a gente use SS, através do conhecimento de toda a regra gramatical, nós usamos a cedilha, ok? Abaixo da letra C. Após esta revisão, vocês irão realizar a leitura, desta parte aqui que explica bem direitinho e fazer a atividade. Bem simples, onde vocês irão encontrar no diagrama palavras com tio ou cedilha, depois de encontrá-las, irão copiá-las no espaço. Também, hoje, nós iremos revisar um pouquinho do acento agudo, acento circunflexo e hífen. Acento agudo, circunflexo, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, hífen, ok? O acento agudo é usado para indicar a sílaba tônica de certas palavras. Qual é a sílaba tônica? Isso mesmo, é a sílaba mais forte da palavra. E também é utilizado para indicar um som aberto das vogais das vogais E e O. Então, das vogais E e O. Então, possibilita esse som mais aberto, por exemplo, na palavra café, certo? Café. Já o acento circunflexo, além de indicar a sílaba tônica, ele também é utilizado para atribuir um som mais fechado das vogais E e O também. Por exemplo, se na palavra café, em vez do acento agudo eu usar só acento circunflexo, como eu iria pronunciar? Isso, café. Então, a palavra lâmpada, que tem acento circunflexo, se colocasse acento agudo, lâmpada. Árvore, que tem acento agudo, se trocássemos pelo acento circunflexo, árvore. Então, a gente deve sempre lembrar isso. O acento agudo possibilita um som aberto. O acento circunflexo, um som mais fechado. Além de indicar a sílaba tônica, que é o que eu falei para vocês na videoconferência de sexta. A sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavra. E quando ela é acentuada, aí fica bem mais fácil de nós identificarmos, porque a gente já sabe que é ela. E o hífen é usado para separar as sílabas das palavras, para ligar palavras compostas. Quais são as palavras compostas? São aquelas palavras que nós usamos mais de uma para formar uma única, né? Então, apesar de a gente pensar que é complexo, não é, pessoal. Por exemplo, a palavra guarda-chuva. Utilizei duas palavras para formar uma apenas. Erva doce é uma única palavra formada por duas. Então, a gente utiliza muito o hífen. E também para ligar pronomes ao verbo. Por exemplo, peço-lhe atenção. Peço, tracinho, que a gente não chama mais de tracinho, de hífen. Isso mesmo. Peço, hífen, lhe. Peço-lhe atenção. Entre muitos outros exemplos que a gente vai aprimorar ainda mais isso em aulas posteriores, quando a gente estiver realizando algumas atividades relacionadas a pronome e verbo. De antemão, que a gente precisa revisar. O acento agudo possui um som aberto. O acento circunflexo, um som fechado. O hífen, entre outras utilidades, a gente usa para ligar palavras compostas, separar as sílabas, também ligar pronomes ao verbo. Diferente do travessão, pessoal, que o travessão é um pouco maior que o hífen e também
a gente sabe que o travessão possui outra utilidade, né? Então, a gente utiliza o travessão para outras coisas. O hífen tem a gente utiliza adequadamente, né? Para suas próprias questões e o travessão para outras. Entre elas, indicar diálogos, por exemplo, que a gente também já estudou. Finalizando essa parte, nós iremos responder a página 22. Nós iremos completar as palavras com acento agudo, circunflexo ou hífen, caso seja necessário. Um exemplo, nós utilizamos muito o hífen nos dias da semana, né? Segunda-feira, sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, né? E assim a gente finaliza a aula da segunda. Na terça-feira, a gente vai fazer o seguinte. Iremos falar um pouco sobre a unidade 8, onde tem como tema versos e companhia. Isso é na terça. Então, para quem está apenas de forma online, prestem atenção. Nós iremos relembrar um pouco sobre versos, rimas, estrofes, assuntos estes que a gente já estudou no início desse ano. Lembrando que rima são palavras que possuem terminações semelhantes, por exemplo, pão, mão, mamão. Enfim, quando possui sonoridade semelhante, nós temos aí uma rima. Verso, cada linha do poema. E a estrofe é o conjunto de versos. Por exemplo, esse poema, ele é formado por estrofes de 4 versos, onde o segundo verso rima com o quarto. Por exemplo, ó, criança no segundo verso rima com lembrança no quarto. Celular no segundo verso rima com conversar no quarto verso. E assim por diante. Nós iremos realizar a leitura. Depois desta leitura, iremos responder o conhecendo o texto, certo? Após o conhecendo o texto, aí a gente vai para a parte do aprendendo um pouco mais, que completar corretamente as palavras com S ou 2 S, usar o hífen para separar as sílabas e depois circular a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, utilizar os sinais escritos no box a seguir para pontuar as frases. Então, nós temos aqui uns sinais que nós também já estudamos e a gente vai utilizar. E para finalizar, classificar as frases em declarativas afirmativas ou declarativas negativas, também que a gente já estudou. As afirmativas afirmam algo, as negativas negam e geralmente a gente consegue identificar porque possui palavras que dão sentido de negação, não, nunca, jamais, certo? E assim a gente finaliza a aula da terça. Para vocês que estão apenas de forma remota, se tiverem qualquer dúvida, não fiquem com ela. Mandem mensagem que a gente vai procurar compreender da melhor forma possível para que vocês compreendam o assunto e não reste nenhuma dúvida, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!